Deus logo após a pastora Messia. Grande Deus e amado Pai, Pai, nós estamos aqui alegres, ó Deus, com o nosso coração borbulhando, Pai, de alegria. Primeiro, Deus, porque sabemos que Tu estás nesse lugar. E segundo, ó Deus, porque nós temos aqui várias pessoas também, Pai, que irão se batizar nesta manhã, ó Deus, que assumiram um compromisso real com o Senhor. Pai, muito obrigado pelas ofertas levantadas em Tua casa, Deus. Sabemos que o Senhor Deus tem feito prosperar, Deus, grandemente o Teu povo, Pai, e eu sou testemunha real disso. Muito obrigado, Pai, por esta manhã em Tua presença. Continua, Deus, a falar, ó Deus, aos nossos corações individual, Deus, com cada um. Usa, Deus, com poder e autoridade, ó Deus, que irá ministrar a Tua palavra nesta manhã. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de... Glória a Deus. Senta no teu lugar. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Podem assentar, amados. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa, manhã de festa, manhã de muitas ações de graças ao nosso Deus, pelos nossos 22 anos de existência abençoada nesse lugar. Nessa manhã nós iremos ouvir a palavra de Deus. Fique atento para ouvir a palavra do Senhor. Pastor Marcos está mais uma vez conosco. Este ano, todos esses anos, nesses 22 anos, ele tem nos acompanhado como um pastor nosso também, porque ele, eu sempre digo, ele é um pastor para mim, para o meu pastorado. Ele foi um mestre na minha vida e eu devo gratidões eternas ao pastor Marcos pela minha vida, pelo tudo que eu tenho aprendido. Eu aprendi muito com ele no seu ministério, do seu ministério, e continuo aprendendo. Então eu tenho uma gratidão imensa à sua vida, porque antes mesmo de estar aqui, eu estive num seminário com ele, aprendendo com ele. Por isso eu tenho muita gratidão a Deus pela sua vida, independente de que ele seja meu irmão. É um pastor na minha vida, um homem de Deus, que Deus tem usado para me instruir, para me ensinar, e eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Marcos. E por isso ele está aqui mais uma vez, nesses 22 anos. Todos os anos ele esteve conosco. E ele está mais uma vez hoje aqui. Eu louvo muito a Deus, porque Deus tem lhe dado saúde, tem lhe dado a graça. A unção de Deus está sempre sendo renovada na sua vida. Os anos se passam e ele não fica para trás. Ele acompanha a graça de Deus, a unção de Deus está sempre nova na sua vida. E cada vez que ele vem, eu sempre aprendo algo novo, algo abençoado de Deus. E eu louvo muito a Deus por isso. Por isso, pastor Marcos, venha para cá. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois da ministração da palavra, nós iremos então proceder aos batismos. Mas vamos ouvir nessa manhã a palavra de Deus. Paz, amados. Paz, amados. Eu demoro, mas eu apareço. Não estou sem fazer nada, ando muito ocupado, né? Eu tenho muitas obrigações, né, com a obra do Senhor, com a minha família. Quando eu não venho aqui, mas eu cuido dos meus, né? Visito, às vezes sem repreender nenhum, sem corrigir ninguém, só a minha presença ali já faz as correções devidas, né? Só com eles chegam, como aquela experiência daquele pastor das ovelhas, daquele livro, O Senhor Meu Pastor, um livro muito antigo, em que o pastor contou, em que numa noite ele estava na sua cabana e viu suas ovelhas correndo de um lado para outro. Ele, sem saber o que estava acontecendo, desceu para ver se havia algum lobo ou algum predador ali.
E ele foi até o gramado, forrou uma lona, se deitou e ficou ali de vigia. E de repente as ovelhas que estavam se batendo nas cercas foram se aproximando e foram se deitando ao seu derredor. E quando ele menos esperou, todas as ovelhas estavam ali quietinhas, deitadas ao seu derredor. E ele viu que não havia lobo nenhum. Elas apenas estavam inseguras, sentindo a falta do seu pastor. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas poderiam procurar. Ele tem uma capa amarela, parece que foi da editora Betânia. O Senhor é meu pastor. É uma experiência brilhante. Infelizmente eu não tenho esse livro. Eu emprestei e a pessoa não me devolveu. Eu sei a quem eu emprestei, mas eu tenho vergonha de pedir. O povo costuma fazer isso, né? Mas amados, nós estamos numa maratona muito grande em Garanhuns, com construção também. Eu vejo que vocês fizeram forro muito bonito aqui, deu muita qualidade. Quando botaram o forro aqui, o restante, né, vai ficar muito bonito. Não sei se vai ser gesso ou PVC, mas está muito bonita a igreja de vocês. Amém? Vejo muitas caras novas, né? Outros mais antigos. Esses dias eu estava revendo o passado. Estava com uns DVDs que transformaram de VHS para DVD, né? E eram muito engraçados. Estava vendo o Jogler aqui cantando, e na fita ele é apenas um guri traquino, desatento no banco. De todos eles, a mais crente que tinha de todos eles era Gemima, bem vestida, aquela mocinha acompanhando todo o louvor. Mas o Juliana, meu pai do céu, parecia uma ovelha que botava as outras todinha a perder, porque ela saía puxando cada menino para brincar. Graças a Deus pelo que Deus fez na vida dela, né? E eu louvo a Deus por tudo isso. Eu vi vocês crescendo, né? Eu acompanhei o crescimento de vocês, vi vocês se casando, vi vocês se tornando pais. E eu louvo a Deus. Vi a pastora bem magrinha, bem novinha, né? Bem chutinha. Vi Romualdo, um negão, cabelo bem pretão, agora tão velho. Eu disse, rapaz, tu tá mais velho do que eu. É bom, amados, é bom rever vocês, é bom estar aqui, é bom ver a firmeza de vocês. Nada acontece aqui sem que o Senhor não nos levante para interceder. Estamos atentos a tudo o que acontece aqui. Pode ficar certo disso. É interessante que a nossa equipe de intercessão, eles sempre me dão conhecimento do que Deus está revelando a respeito aqui. Pastora, seu ministério, sua saúde, sua vida, e a gente vai estar sempre intercedendo. Se levanta, às vezes na madrugada, Deus nos levanta na madrugada para orar por vocês e pela pastora de vocês, e a guerra é grande, né? Mas eu sei que há muitos de vocês aqui no meio que entendem o que eu estou dizendo, que intercede, tem revelação, com certeza tem, muitos, sabe o que eu estou dizendo. Não existe sucesso sem um preço, não existe crescimento sem que não haja uma grande cobertura de oração. Ninguém vai a lugar nenhum sem que não haja muito amadurecimento e muito conhecimento de Deus. Amém? Está conosco Flávio, aquele jovem ali, viajou comigo. Ele é irmão da nossa igreja, marceneiro, mão cheia, né? E ele trabalha fazendo móveis, muita qualidade.
E eu trouxe ele especialmente para fazer um móvel da minha irmã, Márcia. Porque ela desmanchou o guarda-roupa e queria fazer, como é o nome daquele troço de botar a televisão? Um painel para botar a televisão. Desmanchou um guarda-roupa para fazer o painel, mas não dava certo, né? E eu vendo aquela agonia, ela pedindo a todo mundo para fazer o painel. Eu lhe disse: minha filha, fique quieta, Deus tem muito mais para nos dar, fique quieta aí. Eu vou trazer um marceneiro para você. Eu não acredito. Vou trazer um marceneiro. Ele vai vir com todas as ferramentas e vai fazer um painel para sua televisão e vai ficar bonito. E ficou bonito, está lá, né? Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Às vezes a gente fica procurando as migalhas, fica assim: meu filho, eu tenho coisas mais importante para a sua vida. Diga para o seu irmão aí, diga: Deus tem para você coisas muito mais importantes. Talvez você nem imagine o que Deus tem para você. Deus reserva para nós muito mais do que você pede e do que você pensa. Diga novamente para ele: Deus reserva para você muito mais do que você está orando ou que você está imaginando. É muito mais. Diga glória a Deus. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Está esquentando. Já está quente o tempo já, né? Amados, vivemos tempos de muita dependência. Eu não sei qual é a sua dependência. Nós vivemos tempos de muitas dependências. Eu estava esses dias analisando como nós somos dependentes do celular. Já imaginou como é ter dependente do celular? Essa geração agora, que eu sou da geração passada, sabe? Eu sou do milênio passado. Eu sou do outro milênio. Quem é aqui do outro milênio? Levanta a mão. Eu não sou um extraterrestre, não. Eu tenho um bocado de extraterrestre aqui ainda. Quem é do outro milênio? Levante a mão. Os irmãos nem estão entendendo nada. Amado, nós somos a geração que vimos uma passagem de um milênio para outro. Nós somos a geração que vimos a passagem de um século para outro. Nós somos essa geração. Amém? Somos essa geração. Somos uma geração que vai levar muitos anos, mais de 100 anos, para ver o que nós vimos, para experimentar o que nós experimentamos. Século passado. Quem é do século passado, levanta a sua mão. Pode levantar, amados. Diga glória a Deus. Tem um bocado de gente aí do século passado. Então as pessoas não tinham costume, porque, só para você ter uma ideia, a gente só via celular dentro do carro, telefone dentro do carro, nos filmes de James Bond, 007, né? Quando vai ter um telefone dentro do carro? Hoje ninguém nem está aí com isso mais, né? Não é importante isso? Pergunta para o seu irmão: você pode viver sem o seu celular? Pastor, minha empresa vai falir. Minha empresa vai falir. Como é que eu falo com meus empregados? Como é que eu vendo? Como é que eu compro? Sua vida está atrelada. Eu vou dizer outra coisinha. Micro-ondas. E aí? Esquentar um leitinho, uma carninha, de pipoquinha aí. Quem tem micro-ondas? Levanta sua mão. Já imaginou você sem ele? E o fogão a gás? Já imaginou você sem ele queimando lenha? Já imaginou? Quem sabe fazer um fogão de lenha? Quem sabe fazer fogo de lenha? Eita, povo preparado. Diga glória a Deus. Povo preparado.
Pois é, amados. Imagine você sem Ele. E geladeira? Hein? Já imaginou você sem a geladeira? E sem a televisão? Já imaginou? Internet. Meu Jesus do céu. Já imaginou você? Não ia chegar na internet. Estava só. Agora olhe para o seu irmão. Olhe bem para ele assim. Olhe para os olhos dele. E diga: nós falamos tudo isso. Já imagina você sem os dons do Espírito? Já imaginou você sem Ele? Diga: você não passa de um cego sem os dons, sem mãos e sem pernas, sem os dons. Já viu? Que às vezes nós estamos muito dependentes de umas coisas e elas são tão importantes para nós, e aquilo que deveria ser mais importante para nós, a gente nem liga. Já imaginou você sem revelação? Já imaginou você sem um sonho de Deus? Já imaginou sem aquilo que o Senhor fala com você? Eu estava perdido. Eu estava perdido sem a revelação de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, pode lhe faltar a televisão, a internet, a geladeira, o carro, o dinheiro, a saúde, o marido, a mulher, os filhos, mas pelo amor de Deus, não perca de vista os dons espirituais. Ele é a sua vida. Eles são a sua vida. Você precisa desses dons. Porque o inimigo, ele trama no inferno e o Senhor revela para você. Deus mostra para você. Quem tem visão de Deus, quem tem visão de Deus, olha, não fique muito animado assim não, viu? Eu estou falando sério. Você tem visão de Deus? Não, eu não quero amém não. Eu quero que levante a mão e fique com a mão levantada. Deus se revela para você. Você tem visto isso? Pode baixar suas mãos. Você precisa ter visão de Deus. Deus tem que ter esse canal aberto na sua vida para entrar. Tem que ter esse acesso. O seu acesso não pode estar interrompido, porque a tua empresa vai ser preservada pelas revelações que Deus lhe der. Seus filhos serão preservados pela revelação que Deus lhe der. O seu ministério será preservado pelas revelações que Deus lhe der. Os jovens precisam de revelação de Deus, de dons espirituais. Pergunta para a pessoa: você tem dons espirituais? Pergunta: você tem dons espirituais? Você sabe qual é o dom que Deus aperfeiçoou na sua vida? Precisa saber. Você precisa saber como é que Deus lhe usa. Você precisa saber como Deus fala com você. Você precisa saber. Porque no meio dessa geração tumultuada, complicada, Deus lhe traz revelações. Deus lhe traz entendimento espiritual. A gente chega numa casa
Deus começa a mostrar o que é que está acontecendo. Pense na facilidade para cuidar daquela pessoa. A pessoa chega aqui na minha frente, então, e o Senhor mostra como se deve trabalhar com aquela pessoa. Vamos repetir comigo de novo? Diga assim: o crente que tem revelação de Deus é como um hospital preparado com todas as clínicas. Tem todo tipo de exame. Todos os especialistas. Você chega e eles fazem todo tipo de exame. Ontem um dos nossos pastores de Paulista, pastor Davidson, ele foi internado às pressas com uma dor de lado. Não sei qual foi o lado, foi o direito, esquerdo, não sei qual foi. Apêndice fica onde? Esquerdo? Esquerdo? Direito. Uma dor muito grande. E em poucas horas, os médicos já sabiam o que deveria fazer com ele, com todo o diagnóstico. E aí? O pastor Davis, se fosse mandado para casa, o pastor Davis ia morrer em casa. A sua apêndice estava se estrangulando. E ele foi operado com urgência e já está em casa. O médico está aqui há 15 dias. Você pode ir começando a voltar à sua vida normal. Brincadeira. Ele poderia estar morto. Mas por causa da especialização daquele hospital em diagnosticar o problema, a igreja precisa de revelação para dar os diagnósticos precisos para os que entram aqui. Porque tem gente que está entrando aqui pela última vez. Ou é liberto, ou transforma, ou não volta mais. Então precisa ser resolvido logo. Ser liberto logo. Precisa de uma transformação de imediato. E para isso a igreja precisa de revelação, de entendimento espiritual, canal aberto com Deus. Deus usa pessoas como se fosse um aparelho de ressonância magnética que fatia as pessoas. O Senhor fatia você e sabe onde é que está o problema. Trouxeram um rapaz com as pernas finas outro dia para a nossa igreja, paralítico, casado, sistema urinário parado, diagnóstico médico, não identificado o problema. E ele entrou na igreja nos braços das pessoas e foi jogado, foi colocado na frente e ele não podia se levantar sozinho, as pernas finas. E o diagnóstico foi dado em cima da bucha. Você é adúltero, cometeu um adultério com uma pessoa, ela foi na macumba, fez uma macumba contra você, colocou o seu nome debaixo da estátua. Deus está mostrando onde está o seu retrato, o seu nome, e você vai ficar aleijado. O diabo está entrando pelo espiritual, mas em poucos dias a doença vai se instalar no físico. Sistema urinário parado, desencadear uma infecção. E aquele rapaz foi restaurado na hora. A coisa ficou tão bem feita, Jesus fez tão bem feito, que esses dias aí atrás a esposa ganhou neném. Deus restaurou. E ele estava impotente. Nada acontecia mais. Amém. Busque revelação de Deus. Agora, muito zelo com as revelações de Deus. Muito temor com as revelações de Deus. Não diga que o Senhor disse sem o Senhor ter mandado dizer. Não diga. Amém? Porque
tem gente que força você a ter revelação. Diga, meu irmão, diga o que Deus está falando. Diga, meu irmão, diga. Não tenha vergonha de dizer não, diga. Cuidado com isso. Você pode correr o risco de ser um Balaão da vida, ser comprado por Balaque e lá na frente morrer pela sua precipitação de querer trazer uma revelação forçada, porque Balaque queria que ele tivesse revelação para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus disse: o meu povo não pode ser amaldiçoado, porque meu povo é abençoado. Mas Balaão insistiu, e Balaque sempre aumentando o volume do dinheiro para Balaão profetizar. Não deu outra. Balaão ficou tão cego, tão burro, que a burra teve que corrigir ele. Amém? O que Deus lhe der é para ser zelado. É para ser zelado. Vocês viram agora há pouco a Universal fazendo aquela bagaceira toda. Mas não se preocupe não. Eu foi feliz. Fiquei tão alegre, porque muita gente do mundo inteiro não sabia o que Deus estava fazendo no Brasil, e agora sabe o que Deus está fazendo no Brasil. Muitos não viram como Deus usa Benihim, agora estão sabendo como Deus usa. Mas no meio de tudo isso, o inimigo se aproveitou da meninice que há em todos os avivamentos. Meninice, criancice. Porque os dons do Senhor é para ser exercido em qualquer lugar, e Ele é bonito. Mas a meninice é logo vista por todos. Nossa igreja é uma igreja muita unção. Fogo desce descendo. Agora, meninice não. Nossos congressos, Tempo de Vinho Novo, Festa dos Tabernáculos, fogo desce a rojão, sem meninice. E muitas vezes há um silêncio, o fogo descendo, e um silêncio dentro da igreja. Silêncio. Não há barulho. Amém? Esse é só o café pequeno. Deus quer que você seja dependente dEle. Haja uma dependência dEle. Deixe ser dependente do seu celular. Deixe ser dependente dos objetos domésticos, do seu carro. Deixe ser dependente das pessoas, dependente do dinheiro, do cheque, do cartão. Aprenda a ser dependente de Deus. Jamais declare: eu dependo do meu cartão, eu dependo do meu celular, eu dependo. Sabe com isso, meu irmão? A sua dependência deve ser em Deus. Você deve estar dependente de Deus. Você não deve estar dependente nem do salário que você ganha, nem do dinheiro que você tem. A minha dependência é de Deus. Eu dependo de Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem faz minha empresa crescer não é meu celular, não é minha inteligência, não é minha capacidade, não são os meus funcionários. É o meu Deus que faz a minha empresa crescer. É Deus que faz a igreja que pastoreio crescer. Não são minhas mensagens, não são os projetos que eu realizo. Que faz o ministério de Deus crescer é o próprio Deus. Paulo disse: um semeia, outro rega, outro colhe, mas crescimento só vem de Deus. Expansão é de Deus. Amém? E abra o jogo em oração e diga isso para Deus: Deus, eu dependo de Ti. A minha dependência está em Ti. Eu não dependo dos meus fornecedores, não dependo daqueles que são meus clientes. Eu dependo de Ti. Uma vez eu deixei o emprego do Estado. O Senhor queria tempo integral na sua obra, e eu
reclamei um pouco diante do Senhor e disse: Deus, e o meu sustento como vai ficar? E a minha assistência médica? Estou abrindo mão do meu emprego no Estado, do quadro estatutário do Estado, ninguém pode me botar para fora. Como é que eu vou agora? Como é que eu vou viver agora, Senhor? A igreja é pequena. E numa madrugada, eu de joelhos, o Senhor me disse: sou eu que te sustento. Sou eu que te sustento. Não é a igreja que te sustenta, sou eu. Sou eu que cuido de você. Aprenda isso. Deixe de estar dependendo do seu marido. Deixe de estar dependendo da sogra, do sogro, ou até de um emprego. O Senhor, se a porta se fechar, Deus vai abrir um portão para você. Deixe de estar andando com medo, assustado, com medo de crise, com medo dos problemas que estão acontecendo na Europa chegar no Brasil. Não tenha medo, Deus vai lhe dar do bom e do melhor. A Bíblia fala de um homem chamado Elias que dependia de Deus. E quando ele profetizou e ele mesmo estava dentro da sua própria profecia. 3 anos de seca, sem chover e sem cair orvalho. E o Senhor disse: Elias, eu sei onde é que tem água, eu sei onde é que tem pão. Deus sabe onde é que tem água, Deus sabe onde é que tem pão, Deus sabe onde é que tem emprego, Deus sabe onde é que tem dinheiro. Diga glória a Deus. Vá em tal lugar. Lá tem uma fontezinha, tem água lá. Fique lá. E todo dia, de manhã e de tarde, passavam os corvos por lá trazendo pão, ninguém sabe de onde. E no caminho o pão pesava demais e ele soltava. E Elias, papo. Quando era de tarde, lá vem pão de novo. E Elias. Você se lembra quem fez comida para ele quando ele estava caminhando 40 dias e 40 noites, indo para aquela caverna que ele resolveu fugir de Jezabel? Quem foi que fez? Quem foi o cozinheiro dele? Quem foi? Quem foi o cozinheiro dele? Ah, irmão, mais rápido. Quem foi o cozinheiro dele? Foi um anjo do Senhor. Quem foi o garçom dele? Do Senhor. Quem foi aquele que acordou ele? Bora, meu filho, acorde. Quem foi? Foi a mãezinha dele? Foi o anjo do Senhor. Quem foi que colocou ele de pé e mandou ele andar? Quem foi? O anjo do Senhor. Quem foi que disse: coma, meu filho, que a comida já está pronta, quentinha? Quem foi? O anjo do Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Um certo dia eu vi uma pessoa no hospital, uma pessoa nossa, da minha família. Ela precisava de um exame muito caro e muito difícil. E eu vi Deus levantando uma pessoa dentro do hospital para cuidar dela. E eu liguei para ela e disse: olha, Deus me mostrou que vai colocar um anjo no hospital que você está indo para cuidar de você. E ela disse assim: Deus já levantou. Deus já levantou essa pessoa. Olhe para o seu irmão e diga: Deus cuida de você, meu irmão. Como Deus cuidou de Elias, Deus cuida de você.
Deus cuida de você. Feche os olhos e repita isso. Diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Por muito tempo o povo dizia: pastor, o senhor precisa de um carro maior. Eu dizia: mas até agora eu não senti necessidade. Nunca orei pedindo nada a Deus. Eu não. Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe o que é que eu preciso. A Bíblia diz: buscai o reino do Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão o quê? Essa hora aqui está certa, pastor? Deus sabe o que você precisa. Dependa dele. Dependa dele em tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está precisando agora. Feche os olhos. Talvez você não precise de dinheiro. Você não precisa de carro. Você não precisa de casa. Talvez nada disso você está precisando. Mas Deus sabe o que você está precisando nesta manhã. E eu profetizo sobre a sua vida, que antes que você chegue na sua casa, Deus lhe dará a resposta. Virá alguém ao seu encontro e vai dizer como os mensageiros disseram. Samuel disse para Saul: meu filho, não se preocupe mais, filho, que as burras foram encontradas. Se acalme. Deus está cuidando de você. Você escolheu estar nesta manhã na casa do Senhor, e você vai sair daqui aparelhado de tudo. O Senhor é tardio em graça, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quem já teve experiência com Deus na tormenta, na tempestade? Ele vindo ao seu encontro no meio da tempestade. Eu já vi o Senhor saindo de uma escuridão, uma guerra tremenda. Eu com a arma na porta da minha casa, assim debaixo, atrás de uma muretazinha. De repente lá veio um homem saindo da escuridão, do breu mesmo. E eu botava a arma em cima dele e dizia: não encoste. Ele disse: eu sou dos seus. Quem é você? E ele ficou rindo para mim. Eu disse: se o Senhor é o Senhor, como é que o Senhor sai da escuridão? Ele disse: eu ajo também na escuridão, eu ajo nas trevas, eu ajo na tempestade, eu venho ao seu encontro na sua maior luta. Eu já vi. Eu estava num navio. Eu vejo tanta coisa, mas vocês não imaginam. Eu estava num navio, uma tempestade de rachar. E de cima do navio eu vi uma pessoa andando em cima da tempestade, como se estivesse esquiando. E eu perguntei a uma pessoa que estava no navio, disse: quem é aquele? E a pessoa que estava do meu lado disse: você não conhece aquele que anda sobre as tempestades? Daqui a pouco eu vi o navio ancorar e a tempestade passou. Eu passei uma luta tão grande, mas o Senhor estava me dizendo: fique calmo, que eu ando do seu lado no meio da tempestade. Eu caminho com você. Diga glória a Deus. Eu gosto da igreja dando glória a Deus. Eu não sei quem está passando luta, mas Deus está do seu lado, caminhando lado a lado com você. Você sabe como é que os comandantes dos navios são treinados? São treinados na tempestade.
Do lado dele vai o comandante experiente. E ele solta o navio no comando do inexperiente. E ele fica só de longe olhando. É igual como eu faço com meu filho. Esses dias ele, pai, eu queria dirigir a caminhoneta. Está bom, vamos aí, dirige. Deixa eu ir aqui de lado. E eu só olhando para ele. Vai, anda. E eu só olhando. E a minha esposa disse, por que você está olhando tanto para ele? Eu disse, na hora do vacilo dele, eu pulo no colo dele e dirijo o carro. Deus coloca você no comando de algumas situações, mas Ele fica ali olhando para você. Filho, você não está só não, filho. Eu me lembro que uma vez eu vim correndo de Aracaju, morava em Aracaju na época, e a pastora Mércia pastoreava aqui há 22 anos atrás. Igrejinha pequenininha. E eu cheguei de repente com o Zé Negão. Era uma Pala 75 que eu tinha, parecia um avião. E eu vim de Aracaju porque Deus me mostrou ela na direção de um carro. E eu estava do lado dela e ela queria fazer uma manobra no carro, como descendo uma ladeira, e no final da ladeira tinha uma curva. E ela dizia assim, vai capotar. E eu dizia para ela, empurra o pé no freio e segura a direção que ele vai entrar. Aí eu disse, já sei o que é. Não telefonei para ela e vim de Aracaju para cá. Quando eu cheguei na porta da igreja, não sei se era um domingo de tarde, ela estava ornamentando a igreja para o culto da noite. Hoje tem que ornamento, faça isso, mas ela é quem fazia isso. Ela é quem abria a igreja, ela é quem fechava. Aí ela estava fazendo ornamentação e eu cheguei na porta e disse assim, Deus me mandou aqui, e o que é que está acontecendo? Aí ela na mesa, eu disse, põe a mão na direção, põe o pé no freio, porque o carro não vai capotar não. Ela estava com algumas decisões para tomar, estava com muito medo. Amados, num tempo nós somos assim, frágil, inexperiente. No outro tempo nós estamos experientes. Deus nunca mais mostrou ela dirigindo, nunca mais mandou ela botar o pé no freio, porque ela aprendeu a botar o pé no freio. Você sente o freio? Senta ou não sente? Oxe, que canta pneu. Deus faz assim. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus tem seu caminho na tempestade. No tumulto da batalha, Deus está ali. Parece que Deus está bem longe. Parece que os céus se fecharam. Parece que passou uma cortina de bronze em cima de você. Não, nega. Ele está ali com você. Ele esteve com Agar no deserto, fazendo brotar água do deserto para o seu filho beber. Deus esteve com Jacó quando ele achava que estava sozinho. Havia uma escada do céu embaixo, e os anjos desciam e subiam pertinho dele. Deus está do seu lado. Diga para o seu irmão, Deus está do seu lado, meu filho. Se estremeça não, se abale não, vai dar tudo certo. Você vai sair ileso, você vai sair sem nenhum problema. Diga glória a Deus. Só um pouquinho assim. Amém? Diz assim, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro, pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos.
Deus estava sentenciando Nínive, e no meio da sentença Deus continua sendo misericordioso. Diga, Deus, quando sentencia, Ele não abre mão da sua misericórdia. No meio da sua sentença, Ele é misericordioso. Ele faz isso. E para Nínive o Senhor dizia: Nínive, eu sou misericordioso. Eu vou te revelar alguma coisa que você deve fazer para amenizar a sua sentença. Disse assim: tira água para o tempo do cerco. Diga para o seu irmão: tire água para o tempo do cerco. O que é o cerco? Dificuldade, tempo difícil. Em outras palavras, faça reservas, se abasteça. Diga para o seu irmão: faça reservas, se abasteça. Se abasteça. Virão tempos difíceis daqui para frente. A Europa está experimentando, o Brasil vai experimentar um dia. Há dificuldades que vêm pela frente. Já começou a surgir vestígio de perseguições contra a igreja do Senhor. Ninguém sabe aonde isso vai parar. Agora foi a Universal, daqui a pouco é a Igreja Católica, daqui a pouco a Globo, e sei lá quem vai começar a jogar pedra na igreja, atacar. É a da Universal, você sabe que não abala a gente, porque eles não tem moral nenhuma para falar da gente. Andam fazendo despacho, anda dando passo na sexta-feira, ungindo rosa ungida, ungindo sal grosso, fogueira santa e um bocado de coisa por aí. O próprio Edir Macedo foi indiciado por sonegação, por falta de uma verdadeira declaração de imposto de renda. Declarou 5 bilhões no ano passado, mas a Receita viu que ele tinha mais dinheiro para declarar, e sim, por aí afora ele não tem essa moral toda não. Mas vai vir por aí, vai vir coisa pesada por aí. Está ouvindo? Deus está levantando o Brasil para um grande avivamento. Já incomoda. E graças a Deus que a Universal não abraçou a unção. Glória a Deus, porque Deus ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e revelou para os pequeninos. Glória a Deus, graças a Deus. Senão ele ia vender unção, ia ser uma arrecadação de dinheiro que fazia até medo. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz: se abasteça, meu irmão. Enquanto você puder orar, ore. Puder fazer vigília, faça. Puder vir para a igreja, venha. Busque a Deus, busque dons espirituais, cresça, amadureça, leia a Bíblia. Se abasteça, porque você não sabe o que virá amanhã. Eu conheci família bem estruturada, e do dia para a noite essa família perdeu lá o seu cabeça, e os filhos foram morrendo, ministérios foram se acabando. Do dia para a noite não havia nenhuma história de temor no meio da família, nenhum testemunho de temor. Não se engane com um carro bonito e com emprego e com dinheiro. Nínive confiou na sua potência. Nínive era uma cidade cercada por uma muralha de 30 metros de altura. Você sabe o que é 30 metros de altura? Quantos metros tem isso aqui? Isso aqui 25 metros. Tinha mais 5 em cima. Era o muro de Nínive, e ela era confiante. Havia 1.500 torres com 60 metros de altura. Era a capital mais poderosa da Síria. Foi essa cidade que Jonas recusou evangelizá-la, porque ela foi o maior predador daquela época, tinha o maior exército da época. E o Senhor disse para Nínive, aqui nesse livro: Nínive, farei o teu exército de homens virarem exército de mulheres. Farei as tuas fortalezas virarem, as tuas portas, as tuas fortalezas virarem figos maduros, que qualquer
balanço cai. Não se estribe em coisas materiais e põe a sua confiança, achando que você está bem seguro e que tem muito dinheiro e que tem muito conhecimento, tem muitas amizades. Satanás nos últimos dias está acabando com as pessoas do dia para a noite. Sai uma notícia a seu respeito e acaba com você. Eu tenho um grande empresário em Garanhuns que hoje está tirando cadeia no presídio porque alguém acusou ele de estupro e ele acabou com as suas lojas, acabou com o seu nome, a família saiu da cidade, está envergonhada, acabou com tudo do dia para a noite. Deus é aquele que cuida de você, cuida do seu nome, cuida da sua imagem, protege você, te dá livramento. Somos frutos de grande livramento de Deus. Portanto, se abasteça. José se abasteceu com as suas revelações para o tempo difícil. Tem dia que você cai uma moeda do seu bolso, vou me baixar para pegar R$1, 10 centavos, 5 centavos. Tem um dia que você está catando debaixo da cama 5 centavos assim, ó. Onde é que tem 5? Será que eu esqueci lá no bolso do paletó 5? 10. Na hora que seus cartões de crédito estão tudo bloqueado, e bloqueia tudo de uma vez. Eu digo que você faz um diagnóstico, e esses dias eu fui fazer exame para renovar minha carteira de motorista. E há 4 anos atrás eu me lembro que eu fiz preenchi aquele formulário, né, que faz no Detran. Aí tá lá. Toma remédio, não. Não sei o que mais, não. Não. Assinei embaixo. Mas quando foi agora, mutilado, sem a cabecinha do dedo, foi operado, sim. Toma remédio, sim. Já sentiu tontura, sim. Bateu o carro, sim. E lá vai tudo sim. O que é que você pensa? E graças a Deus que eu estou vivo aqui, estou em pé. Mas é sério. Então se abasteça. Abasteça seu casamento, estruture. Deixa de estar dando só cheirinho no pé do vidro, pedinho no vidro e arrepia e não sei o que mais, lá, se abasteça, fortaleça a sua relação. Satanás, quando ele entra numa relação, ele bota o marido para um canto, a mulher para outro. Estruture seu casamento, abasteça seu casamento. Oração, com experiência com Deus. Haja muito diálogo entre vocês. Esses dias eu fui para Aracaju ajudar um casal lá, em que a mulher passou 3 anos com o amante e o marido não sabia. E ela chegou na cara dele assim, e disse assim: se lembra daquelas noites que eu ficava na cama toda preparadinha, toda cheirosinha, esperando você, e você no computador. Vai estar pensando que foi do dia para a noite? Não. Eles tiveram problema na igreja, saíram da igreja, ficaram desviados, e o cão foi só preparando para dar a cacetada maior. Estruture, abasteça sua vida, sua relação, seu ministério. E pergunte a Deus: eu estou preparado? Vocês sabem que o Inmetro é uma empresa que testa produtos, testa todo tipo de produto, inclusive vigas, colunas, cimento, testa tudo, né? Pergunta: Senhor, o meu cimento está preparado para que quantas toneladas de pancada? Quantas pancadas você aguenta, meu irmão, e fica de pé ainda? Seu casamento aguenta quantas bombadas, quantas pancadas, quantas peitadas do cão? Ele aguenta quantas? Tua vida espiritual aguenta quantas? É bom saber. É bom você pedir a Deus para revelar para você